Bom, 8 horas, conectado. Vamos aguardar as pessoas entrarem. Bom, pessoal, como essa aula está sendo gravada, por enquanto, né, ainda não ingressou nenhum aluno. Bom, eu vou colocando o quiz, certo? Porque a aula está sendo gravada. Vou espelhar para vocês. Bom, essas são algumas perguntas que caem bastante em provas de processo seletivo ou concurso mesmo, tá bom? Isso é uma em todas as provas que eu já prestei. Todas as provas que eu já prestei tem esse quiz. Bom, está chegando uma pessoa. Vou começar o quiz de novo. Vamos aguardar. Boa noite. Não sei se a Paula já conseguiu me ouvir. Já está me ouvindo, Paula? Não está falando nada. Priscila? Já me ouve? Já ouço sim. Tá jóia. Tem Paula, Priscila, Silvia. Está conectando agora, legal. Bom, pessoal, boa noite. Já faz um tempinho que a gente assistiu aí, mas começaram a entrar agora as pessoas. Aí eu quero que vocês me digam aí como que foi a semana, conseguiram ter acesso ao store, às aulas? Dúvidas, eu acho que quem assistiu algumas aulas lá deve ter bastante, mas vamos tirando o quanto possível, tá bom? Alguém quer se pronunciar? Alguma dúvida já para a gente, como o tempo é curto, já ir tirando? Depois eu vou deixar esse quiz aqui, a gente vai falar sobre ele. Não? Então tá bom. Pessoal, deixa eu fechar. Vocês estão enxergando as perguntas aí, não? Sim. Legal. Então, todas essas questões que eu costumo colocar, já de processos seletivos que eu costumo fazer ou já fiz um dia, essas são algumas perguntas que caem em processo seletivo. Cai bastante incidência? Cai. Mas da teoria do raio-x, cai bastante, tá bom? Aí o que acontece? Essa aqui, essa número 1, já caiu em todas. Todas as provas que eu fiz, essa questão caiu. Qual o número atômico do tungstênio, né? Que é a terra rara que é usado na ampola de raio-x. A74, B72, e é dessa maneira. Próximos números,
para poder confundir mesmo, tá bom? 2, em estruturas grandes como tórax e abdômen, deve-se usar qual foco? Grosso, foco fino, né? E 3, quais parâmetros é responsável pelo contraste na imagem? Alguém arrisca dizer número 1 aí? Não. 7,4? 7,4. Quem falou? Priscila. Priscila? Tá. Silvia está online. Chuta alguma coisa aí? Não. Priscila, Silvia, Paula. 2. Não, isso eu Não? não sei não. Você depois vai gravar essa, hein? Essa que, se o primeiro processo seletivo vai ter, vocês vão lembrar. 2, alguém arrisca aí qual foco que usa no estrutura grande aí? Não. Falei? Oi? Foco grosso. Grosso. Grosso, beleza. Essa, matar a pau, é foco grosso, 320 em equipamentos, de 250 a 320 na aula de formação da imagem. Na aula de parâmetros técnicos eu coloquei também no final lá dos equipamentos. Tem equipamento que foco grosso começa de um certo número e no outro é completamente diferente, depende do fabricante. E a 3, quais dos parâmetros responsáveis pelo contraste? Essa daqui tem que estar na massa do sangue. KV. KV, é isso aí. Não precisa nem corrigir. Acho que a Priscila falou é KV. Então, é isso aí. Quem falou o 74 foi a Priscila. É 74 mesmo, tá? Silvia, Paula, pode até, às vezes, não ter falado aí por vergonha, não sei. Eu não sabia mesmo. É 74, tá? Guarda essa, que essa é a questão que, se for 10 questões, se acertar uma, essa aqui vai estar lá. Tá bom? E foco grosso na estrutura e distâncias no qual parâmetro é o KV realmente. O KV entrega logo qual é o contraste que você vai ser usado. Eu coloquei na aula de parâmetros técnicos um exemplo que aconteceu comigo no raio-x. A pessoa, eu me enganei pela estrutura da pessoa. Ela era mediana, porém ela era forte. Então, o que a força, né, o músculo denso faz? Ele retém muita radiação e acabou me vendendo no raio-x. E como era convencional, o que aconteceu com o técnico? Tive que executar outro. Tá? Pessoal, qual a angulação no raio central? Isso a gente falou, né, na outra aula, ver se vocês lembram, por isso que eu coloquei. Na incidência de Greenspan ou método de Cole. Eu acho que eu falei Joule, mas Joule é outro, tá? É Cole. Se vocês pesquisarem, é Cole. 20, 45. 45. É isso aí. Aí, embaixo, a 4 já entrega a quinta questão. Analisando essa imagem abaixo, que eu lembro que eu acho que eu não coloquei, essa imagem abaixo, indique qual estrutura é o método que está entregue aí. É Cole. Exatamente. Como a 4 já entregou a quinta, essa é a imagem do Greenspan ou Cole. Olha o que ele faz, que o 45 graus faz com... Acabei de falar a próxima questão. Abre a articulação? Oi? Abre a articulação, né? Abre a articulação. Tá vendo como mostra aqui no desenho aqui, ó? Bem-vindo, Janaína, aí ainda está conectando o áudio. Aqui, ó, mostra exatamente a cabeça do rádio desassociado de cima da una aqui. Quando você faz só o perfil aqui, quando você faz só o perfil, ela tampa a articulação, né? Lembra da boneca? Ó, perfil de cotovelo, ó, meu bonequinho aqui, perfil de cotovelo. Assim, ele não sobrepõe. Mas se eu ponho o raio central entrando 45 graus, assim, no cotovelo, tira o cabeça do rádio de cima. Essa daqui é muito para indicar qual a incidência, isso indica a incidência, né, que estamos usando aí, aonde vai incidir o raio-x. Queria que vocês olhassem aí, cai também, geralmente cai mais para tomografia, essa mais cai nas provas, tá bom? Qual a linha que separa a posição anatômica entre anterior e posterior? A transverso, B sagital, C axial ou D coronal?
Coronal? Mais? Tem mais coronal, tá? É coronal. O transverso e axial é o mesmo, tá? Transverso e axial é o mesmo, depende das literaturas, as antigas falam em transverso e as mais atuais falam em axial. Sagital, que é de as laterais, né, entre direita e esquerda, e o axial que eu falei é, no caso, o eixo superior e inferior. Se tem um corte acima, abaixo, quem separa é o axial, tá? Como eu falei do contraste, eu parei a apresentação, que eu vou colocar, não sei se deu para vocês olhar, mas eu vou colocar a imagem exatamente do KV, o que aconteceu no KV lá. É o que eu falei, achei que o paciente era muito espesso. Aí eu falei, não era. Não é que ele era espesso. Ele tinha muita força, um músculo muito denso. Aí o que ele aconteceu? Tá, e vocês estão vendo a imagem? Não sei se vocês conseguiram assistir essa aula aí já. Sim. Então, 73 kV, o paciente deitado em póstero anterior, por isso da questão do AP também, paciente deitado dessa maneira, na mesa, 1,20 m, no máximo que a ampola conseguia. Aí o que aconteceu? Coloquei 73 kV e fui lá fazer minha radiografia com 73 kV, com 2,5 de tempo, com 320 de foco. Foco grosso, né? Estrutura grande. Olha o que aconteceu. 73 kV ficou branco. No convencional, lixo. Pode ir para a estatística e depois eles perguntaram quem errou. E do lado direito, 85 kV, onde foi excelente a radiografia. Espaço retrocárdico atrás do coração. Precisa mostrar. Tá? Tem médico que gosta mais insuflar, mais inspirado, mais escuro, que a turma fala, mais claro, mas o raio-x ideal tem que mostrar o espaço atrás, do coração, porque ele pode ter um nódulo ali, pode ter uma massa, né? Mais para frente vai ter aulas que vocês vão ver o que essa é na aula de tomografia, o que difere nódulo de massa? É simplesmente o tamanho, porque na tomografia, só na ressonância consegue indicar que tipo de nódulo, se é líquido, se é cisto, se é carcinoma adeno, se é endócrino ou não é, tá bom? Mas no raio-x a gente mostraria atrás do coração um nódulo especulado ou não, aí o médico já saberia a conduta, tá bom? Aí a Silvia perguntou aqui, por que na mesa? Porque esse paciente já estava acamado, tá? Ele já estava com mal súbito, ele tinha sofrido um acidente onde a perna dele estava muito machucada, e aí nós fizemos na mesa. Por isso, tá, ô Silvia? Ah, ok. Por isso. Se fosse na estativa, talvez eu não teria errado. Talvez. Porque na estativa dá uma referência um pouquinho maior. Por que também? Porque na estativa eu usaria quanto de distância? Alguém chuta aí? Não? 1,80. De tórax? 1,80. 1,80. Isso aí, 1,80. Exatamente isso. Exatamente. Por isso que acabou que me vendendo aí 1,20 m da mesa, que é no máximo que a ampola subia. Eu falei assim, nossa, se eu colocar muito KV, eu vou escurecer. Se eu colocar, procurei colocar menos. Tá bom? Uma dúvida mais, pessoal? Vamos passando. Você quer que eu vá passando o slide falando? Se alguém tem alguma dúvida? Essas aulas, quem conseguiu ver? Diz para mim das três que estão hoje com a gente aí, a Priscila, a Silvia e Jainara. Eu preciso assistir. Essa você já assistiu ou não? Já. Já? Sim. Legal. As diferenças de contraste, né?
o que vai acontecendo com pouco KV e muito KV. Por que que a gente faz com pouco KV estrutural óssea, que ele vai cobrir muito, dá mais diferença entre o branco e o preto. Mais não, desculpa, menos diferença. Menos tons de cinza, né? Porque um é osso e o outro é escuro. A articulação sempre vai sair bem escura, né? No convencional, que geralmente as escalas de cinza é mais no convencional. Por quê? Porque o digital e o CR, o que que eles fazem para a gente? Eles corrigem, né? No CR menos, mas nos DRs, tanto 10% acima como 10% abaixo de KV, tem placas que corregem até 15%. Eu falei na aula de parâmetros, se eu não me engano, um raio-x que você faz teria que ser no 85 lá, se fosse eu errei aquele lá porque era convencional. Se fosse num DR, o que que eu ia fazer? Eu ia janelar. O que acontece? Ia jogar contraste e ia conseguir entregar o raio-x. Por quê? O raio-x era de emergência. Muitos dos médicos não aceitam muito janelamento porque ele pode granular a imagem a ponto de ele não ficar laudável, tá bom? Por isso, pode, se for no digital, quem for fazer o estágio no raio-x digital, quando for liberado para vocês fazerem sozinhos, porque se vocês estiverem com o técnico do local, respeita a técnica dele, pode perguntar se ele abrir o precedente, porque tem técnicos que escondem, né? Até falei isso na outra aula. Pergunta para eles e posso usar uma técnica diferente, porque digital corrige. E se ele corrige, o que a gente pode fazer? Jogar menos radiação no seu paciente. Para isso que existe modernidade, né? Se eles forem modernizando, vamos usar. Depois de pouco tempo, vocês vão tirar a radiografia e vai conseguir entregar. Tá bom? Vamos ver uma outra coisa aqui que eu queria falar com vocês. Quem assistiu essa aula aqui entendeu isso daqui, não? Eu assisti, nunca soube disso. Nunca soube, né? Formada há 15 anos. Interessante. Formada há 15 anos. Interessante. 15 anos, né? Todo o cálculo de KV é feito, os físicos, né, há muito tempo fizeram para quê? Para 1 metro. Para 1 metro. Ou seja, mas para um exame de tórax, o que temos que fazer? 1,80 m. Para cada 10 centímetros, temos que colocar 4 kV a cada 10 centímetros. Opa, 1,50 m? Ah, dá 20 kV a mais. Ah, 1,80 m, 32 kV a mais. Isso vem caminhando e vai se perdendo. A escola vai se perdendo. Mas isso é a teoria, né? Isso é a teoria. As escolas de hoje em dia só fala que você tem que usar 100 kV e acabou. Ninguém contesta mais nada, entendeu? Acontece isso. Ah lá, para cada 10 centímetros de deslocamento da ampola, temos que aumentar, né? Se você distanciar, você aumenta 4 kV. E se você diminuir também, o que acontece? Você diminui 4 kV. Aonde que a gente pode usar isso? A pessoa está com o pé inchado, o tornozelo inchado. A sua máquina é máquina, entre aspas, vamos dizer que ela não é tão calibrosa assim. Ela pula de 5 em 5 kVs. Não tem, ou vamos supor, está diminuindo, o botão de diminuir de 1 em 1 está quebrado. O que você vai fazer? Gente, você pulou 5 kV? Como que eu faço um pé com, em vez de 40, eu vou fazer com 45? O que você vai fazer? Ah, mas eu lembro que o Wagner falou que se eu abaixar 10 centímetros, o que acontece se eu abaixar 10 centímetros? Alguém chuta? Se você abaixar 10 centímetros, precisa menos de KV? Menos 4 kVs. Você está aproximando a ampola. Tá. Aí sim, mas eu queria baixar. Nossa, no meu cálculo que deu na minha cabeça, deu 43 ou 42. O que eu vou fazer? Em vez de eu baixar 10, o que eu vou fazer? Baixo 5. Baixa 5 centímetros da ampola.
E aí vai dar o seu KV. Legal, né? Muito. É chegar a isso. E se você falar isso... mas, cara, você lembra, você sabe dessa regra aí dos 10 centímetros? Falando, que regra dos 10 centímetros? Só querem fazer de apertar lá, olhar na parede lá, olhar, tá, tórax aqui. Cena 92 estênico, hiperestênico 109 e pau na máquina. Não sabe o porquê está acontecendo, né? É lógico, na correria você já vai pegar aquela correria, vai estar fazendo o raio-x como? Vou chegar, olhei, eu já sei que paciente assim, eu uso em média 92 no convencional, mas lá eu posso jogar 85, por quê? 85 na placa do DR, ele vai corrigir e vai deixar o contraste, ó, legalzinho. Vamos ver se tem outra regra. Tem outra. Essa daqui, ó. Por que eu falei do 92? Porque eu lembrava que eu fiz isso aqui, ó. Paciente, 49 anos, dor no peito ao respirar, falta de ar, solicitado raio-x de tórax PA perfil. Paciente estênico, ou seja, normal, 20 centímetros de espessura, constante do equipamento, 30. A maioria deles, trifásico, é 30, tá bom? A maioria. Você primeiro testa, faz. Quando você chega, você faz como se fosse 30 e vai e faz a radiografia. No digital pode ser 30, pode ser 20, o seu digital vai corrigir. Mas quem fizer no convencional, vai indo pela teoria, que a teoria vai te ajudar bastante, tá bom? KV, não sei se vocês já estudaram, agora teve, acho que a Silvia, né, que estudou há muito tempo, não sei se lembra ou se assistiu a aula. 2 vezes a espessura, se a pessoa tem 20, né, está dizendo aqui, ó, 2 vezes 20, 40, com mais 30, 70. Mas lembra que no tórax, 70 é para 1 metro. 70 é para 1 metro. Mas a regra de 1,80 m a cada 4 KV se aumenta 32. Por quê? Foi 8 pedacinhos de 10 centímetros. 8 vezes 4, 32. Executa-se com 92 KVs. Aí você pergunta, isso funciona? Gente, eu faço raio-x no convencional. Se eu for lá medir o paciente e dar 20, pode colocar 92, mas tem outras coisas que influenciam no raio-x no convencional, tá, gente? O quê? Depende do químico lá dentro, se o seu colega ou se você fez o químico legalzinho, tá certo? Do jeito que o fabricante mandou. Se a água tá limpinha, a água nem tanto. O químico seria o revelador e o fixador, tá? O que acontece? No convencional, isso funciona bastante. No DR, ele vai te ajudar demais, né? E no CR, não. No CR também. Isso aqui é um pouco de distância foco-filme, vocês lembram disso ou não? O porquê da diferença da imagem? Isso acontece muito, ó, objeto receptor. Tá vendo esse DORA aqui, não? Vocês estão conseguindo enxergar aqui? Sim. Sabe na professora, na aula prática lá, que o professor Wellington fez o escafoide mais alto, assim, que teve uma incidência de escafoide, que a pessoa magnifica, faz a desvio certo? E levanta bem alto, assim, da ampola não, põe a pessoa bem acima, assim, a mão, no mínimo 20 centímetros acima, para quê? É para magnificar a estrutura. O que é essa magnificação? Nada mais, nada menos que é esse DORA aqui, ó. Distância objeto-receptor. Olha aqui, ó, se vocês olharem, tá vendo um azulzinho no meio da imagem? Olha o tamanho que o azul está saindo lá na placa. Está saindo maior, não está? Ó, olha o azul aqui embaixo. Isso tá vendo que ele fica maior aqui, ó? É o mesmo azul lá. É o mesmo azul. Tá bom? É isso que eu estava esperando essa aula para quê? Para explicar o objeto receptor, que é o escafoide. A pessoa levanta a mão, mais ou menos de 20 a 20, 25, 30 centímetros. Aí eu pergunto para vocês, na ampola vocês vão mexer? O que vocês acham? Vocês acham que mexe na ampola ou não? Sim ou não? Rapidinho. Não. Não entendi.
Alguém falou aí? Eu acho que não. Não, né? Não. O cálculo é 1 metro. Se você vai aproximar para poder fazer, vai levantar a estrutura para poder fazer uma magnificação, continua sendo 1 metro. Tá bom? Continua sendo 1 metro. A técnica mexe? Sim ou não? A estrutura é a mesma. A técnica mexe? Não, a técnica também não mexe. Nem na altura da ampola e nem na técnica, porque a estrutura óssea é a mesma, tá bom? Se você vai usar 40, bem ali no limite da máquina, o mínimo para fazer um escafoide, 40, 42, o que acontece? A técnica é a mesma, tá? Guardem isso para vocês. Isso aqui, ó, na verdade, eu não conheço ninguém que usa. Eu usei muito pouco, tá? É o espessômetro, mas todo local tem seu espessômetro. Aqui, no caso, está medindo aqui, ó, 13 centímetros. Esse aqui é um pouco da densidade, né? Falando de densidade, depois eu quero que vocês deem uma olhada aqui, ó. O que significa isso daqui, ó? Quantidade de raio-x que passou bastante. Opa, cinza, segurou. Tá vendo, ó? Parte física do paciente, ó. Nossa, ó, aqui, ó. Resistência, densidade, ó. Que passou bastante e foi direto. Aqui pouco, ó. Metal segura muito. O osso, né? Que fica bem branco, entendeu? Rádio lúcido para esquerda, né? No caso para vocês aqui, entendeu? Preto passa bastante radiação e branco freia na radiação, tá bom? MA é o que a gente falou, que existe foco fino, foco grosso, não vou entrar muito. Estruturas grandes, tórax e abdômen, usa foco grosso, né? Porque bastante radiação, mas bastante espalhada. E baixa, foco fino, né? Ou foco baixo, é para estruturas, né? Extremidades ou estrutura óssea. Agora, não sei se vocês lembram do estágio quando vocês fizeram, tem locais que não mexem no foco. Tá? Eles acham que o foco vai fazer queimar o equipamento. Olha só a quão ignorância, não da pessoa ser ignorante, tá? A quão ignorância vai ficando o estudo que ela fez lá na escola. Existem inúmeros físicos, engenheiros que fizeram, que montaram, estudaram o equipamento para isso, gente. O foco do seu equipamento é para ser usado. Vai fazer uma mão? Por favor, dá um foco 200 lá. Não, é 80, é 50, dependendo da sua máquina. Por quê? Você vai dar fineza, você vai dar qualidade na estrutura óssea, bem fininha assim. Nossa, um raio-x com foco grosso, a mão feita com foco grosso e a mão feita com foco fino, se eu conseguir lá onde eu estou, nesse convencional, eu vou trazer para vocês, eu vou mandar no grupo lá, tá bom? Mas é difícil quem usa. No convencional, quem usa se perde, tá bom? Professor, na instituição que eu fiz estágio, eles só faziam com foco grosso. Só com foco grosso, né? O senhor pode repetir essa questão de quando eu uso foco fino e quando eu uso foco grosso? Porque lá eles não davam liberdade da gente mudar, era só o foco mesmo e fazia... Entendi. Quando somos estagiários, quando a gente começa a mexer muito em parâmetro, eles têm um ciúme da máquina que eu nunca vi isso. A primeira coisa que quando eu estou junto de um estagiário, eu falo, eles falam, vai só posicionando, depois você aprende a colocar a técnica. A técnica tem na parede, entendeu? Eles deixam no 200, por exemplo, eles travam no foco grosso lá, que é 200, na máquina normal aí, que foco grosso já é 200, aí eles travam ali e eu falo, só não pode mexer no foco, você pode mexer no tempo e no KV. Mas o que acontece? Mão, estrutura, extremidade. Você não precisa espalhar, olha quanto de radiação você tem, você está jogando para fazer a mão. Quando se incide, vou mostrar no desenho aqui, presta bem atenção as três aí. Quando você incide o foco grosso, o filamento é grandão assim, ele solta bastante radiação.
para a estrutura pequena. E ele vai espalhar muita radiação. Ele não vai mirar na sua estrutura. Quando você usa foco fino, o filamento é pequenininho. Ele vai atingir o alvo de tungstênio bem num lugar pequeno. E aí o seu foco vai sair pequeno, aonde ele vai delimitar a linha branca do osso com a linha escura do ar. Vai dar uma qualidade de imagem muito superior se você for fazer com um foco grosso, uma estrutura pequena. Eu, por exemplo, abdômen, grandes estruturas, certo? O que eu faço? Se é osso, o que eu vou fazer? Se é osso, eu vou usar foco fino, porque eu preciso de detalhe na estrutura, delimitar a cortical óssea. Se é abdômen, raio-x de abdômen agudo, né? Em pé, deitado e tórax. Raio-x de abdômen, estruturas, partes moles, aí eu vou espalhar, eu preciso de raio-x espalhado para todos os lados. Então, vou usar um filamento grande. Entendeu, mais ou menos? Ah, agora eu entendi. Mas não vão contra o local. Porque eles têm tanto ciúme da máquina, tem tanto ciúme, que eles vão falar para o coordenador dele que o estagiário ficou fuçando. Entendeu? Guardem isso para vocês. Vai fazer um raio-x sozinha? Apresenta um raio-x de mão com foco fininho. Gente, eles vão falar, nossa, que técnica você usou. Ficou ótimo. Tenho certeza para vocês. Certeza, certeza, certeza. Vocês vão ver que eles vão falar, nossa, quem fez esse raio-x? Entendeu? Tá aí o exemplo. Ó. Estruturas pequenas, extremidades, ó. Foco fino. Hoje vamos estender até um pouquinho mais para a gente falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Tá bom. Foco grosso, estruturas grandes. A diferença do DR aqui, ó. A diferença do DR. Você vê tudo. Convencional, ambos é o convencional, tá bom? Aqui foi... Por que nesse abdômen aqui, tórax, eu fiz grande dessa maneira? Porque o intuito era objeto estranho. Eu precisava de o máximo possível para a gente ver onde estava a moeda. E já estava lá no intestino, tá bom? Aqui, ó. Ah, essa parte, ó. Presta bem, ó, Priscila, Silvia e Janaína. Presta bem atenção no slide agora. À direita aqui, ó, no 200, grande. Tá vendo a luzinha acesa aqui, ó? Tá vendo o símbolo da verde aqui? Olha o que o fabricante diz, ó. Luz acesa FF 200, ó. Entenderam aqui, não? Ó, o fabricante da Siemens dizendo que luz acesa, pretinho, cheio de rainha, é luz acesa. Tá vendo? 200, foco Fino. E olha o Philips. Olha o foco fino no máximo que era. 160. 160. Se você coloca 200 no Philips, ele já pula para o foco grosso aqui, ó. Ele acende a luz do FG. Vai fazer assim, pô, eu trabalho lá no Siemens, lá eu uso 200. A hora que você jogar no Philips, o 200 já fez com foco grosso. Já trocou. Usou o filamento grosso, vai fazer uma estrutura pequena. Se for no DR, ele vai te ajudar, vai sair um raio-x quase idêntico. Se for no convencional, vai dar uma embaçadinha na cortical. Tá bom? Tá bom. Olha lá, ó, foco grosso. Olha no Siemens, o que aconteceu? O Siemens, 250. Apagou a luz, ó, tá vendo? Luz apagava, FG. E aqui o 200, foco grosso. Tá vendo? Sim. Essa diferença. Mas, tá no estágio. Se for um cara legal, pede até para ele, posso usar uma técnica aqui que a teoria testa? Ou aprendi assim? Ele vai falar, você aprendeu assim? Faz para a gente ver. Tem muito técnico que é legal, mas tem alguns que, pelo amor, né? Olha um antigão aí, ó. É um francês, um aparelho francês. Ó. Esse daqui é onde o filho chora, a mãe não vê. É, porque você tem que selecionar o MA que você quer e tem que selecionar o tempo que você quer. Para depois você multiplicar e dar o MAS que você quer. Mas o fabricante inteligente sabe que o técnico não tem tanto tempo assim. O que ele faz? Deixou uma escala aqui. Ó.
Ajuda bastante. Mas existe dele ainda por aí? Opa, eu uso um desse. Tirei a foto do equipamento que eu uso. Ah, é? É. Eita. Pode colocar aí. Se eu multiplicar lá, eu coloco 92 num tórax estênico e puxo para 400 aqui, ele vai sair um raio-x lindo. O branco fica branco, o preto fica preto. E se a pessoa tiver um pouquinho assim, um pouquinho de pneumonia, o médico vai enxergar. Porque a pneumonia não vai deixar aquela radiação rápida passar, ele vai frear. Por isso que quanto menos tempo, menos radiação para o paciente, tá? Quem assistiu a aula de teoria vai lembrar disso aí, ou vai lá e assiste, tá bom? Quanto menos tempo, menos radiação. Não é o KV muito que manda, tá? É o tempo. Por isso que a escopia, né, no centro cirúrgico é tão agressiva. Porque você fica escopando lá. Vai, segura aí, o médico bonitão fica lá fazendo assim, choque, 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 e irradiando. Radiação comendo. Bom, gente, está quase acabando. Vamos usar o tempo. Vocês já conheciam, quem assistiu, entendeu essa regra aqui, não? Mais ou menos. Mais ou menos, né? Ó, são duas tabelas. Deixei as duas juntas, né? É porque eu expliquei na aula. Tá. Gente, existem duas maneiras de calcular para você usar para calcular o MAS. O KV, fazemos o quê? 2 vezes a espessura mais a constante, né? Vai dar o KV. Ah, é tórax. Opa, vou aumentar 32 KVs. Beleza. Mas e aí? Como que você vai fazer? Ah, eu tenho o KV, mas e o MAS? Como que eu vou usar? E aí? O que acontece? Tá aí, ó. Tá vendo? Esse é um coeficiente de Maron. Tem um estudo que ele fala para você usar isso, ó. Corpo ósseo, multiplica. Ah, você vai fazer 30 kV com 15 MAS. Ah, mas a máquina não dá 30 kV. É no mínimo 45. O que você vai ter que fazer? A cada 10 kVs que você faz, você dobra para baixo. Dobra para baixo é boa. Você divide por 2. Por exemplo, a mão, o dedo seria quanto? 32 kVs. Ou 32 kVs. Não tem 32, nenhuma máquina vem com 32. De 40 a 45. Já vi até de começar no 50. Aí o que acontece? Se você subir 10 kVs, você divide por 2 o MAS. Entenderam ou não? Fiquei um pouco confusa. Ficou confusa? 10 kVs, você vai subir de 32 para 42, certo? Isso. Sim. Só que com 32 você usaria quanto? Qual que é a metade? Se você multiplicar com um corpo extremidade, ó, vezes 1. Se fosse corpo ósseo de coluna. Mas vamos dar um exemplo da coluna aqui. Você vai usar 70 mas a coluna você pode fazer 70 com 35, que vai no convencional ele fica lindo. Tá bom? Agora vamos falar da extremidade. Você vai fazer 30 com 3 MAS. Olha só, 30 kVs com 3 MAS. Mas 30 não tem. Certo? Começa com 40. A máquina começa com 40. Então, você vai subir 10, não vai? 40. Sim. Não era 3? 0,1, se você dividir 30, vai dar 3. Certo ou não? Sim ou não? Sim. Certo. Então, se você subiu 10 kV, você divide o MAS por 2. Se era 30, subiu para 40, era 3 dividido por 2, ficou 1,5. Certo? Certo. É exatamente a técnica que se faz um raio-x de dedo no convencional. Tá vendo como tudo encaixa? Sim. Tudo encaixa. No digital, você pode meter com 1.5 que vai sair maravilhoso, porque ele vai te ajudar. Tá bom? Isso aqui, a gente pode falar no grupo, se alguém quiser me perguntar depois, tá bom? Dá uma olhada, eu explico lá na aula, tá? E aí eu tiro mais dúvidas, para eu passar um pouquinho mais para mostrar a outra, tá bom? Porque são duas, coeficiente de Maron e coeficiente miliamperimétrico regional. São duas maneiras. Se você está fazendo uma mão,
Se está fora do book, sem book, né? A mão é fora, né? Porque é 12 centímetros no mínimo para você começar a usar o book. Está fora do book, sem book, o que você vai fazer? Vai dividir por 3. Quanto que tinha dado? 40? O MAS deu 40 dividido por 3, vai dar em média de 12. Tá? Opa, muito. 12 é muito? 50 dividido por 2 vai dar 6. Esse coeficiente de miliamperimétrico regional, ele é mais antigo. Eu, principalmente, uso mais o outro. Mas esse, o pulmão fica lindo também, dividir por 0,03. 92 dividido por 0,03. Ele vai dar em torno de 6 por lá, mais ou menos, que é o que a gente usa no raio-x de tórax, tá bom? Eu quero ver se tem, eu lembro que eu coloquei aqui, ó, um joelho de exemplo aqui, ó. Tá vendo? CRM, que é o regional, e o Maron. Ambos 43, extremidade, que aqui não foi extremidade, né? Mas tá bom, ó. Divide por 3, deu 15. Joelho, tá ótimo. A técnica é essa mesmo. Porque joelho é osso, né? Quanto mais técnica, melhor é. Tá bom? Vamos ver se tem mais alguma coisa. Aqui, ó. Por que eu te falei? Vamos encerrar mais ou menos por aqui. É isso que vocês vão encontrar no estágio lá, ó. O técnico vai mandar você usar a tabela deles. Aqui, nessa aqui, tá tudo 200. Tudo 200. Nessa aqui, ó. Tá vendo como aqui muda? Ó, 125. Acho que eu não consigo dar zoom. Consigo. Olha lá, tem uns que mudam. Esse aqui é de convencional, lá, 80. Mas dá uma assistida na aula, pessoal. E esse aqui gera bastante dúvida. Eu queria tirar todas as dúvidas de vocês para vocês irem para o estágio, tá bom? Eu vou ficando por aqui, porque já vai acabar, tá bom? E até a próxima. Eu agradeço vocês terem entrado aí, tá joia? Mas estuda, dá uma olhadinha na aula e a gente conversa pelo WhatsApp depois. Tá bom. Tá bom? Tá bom. E a gente vai Obrigada. tirando umas dúvidas. Assiste